Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende do momento em que vocês vão poder ver este vídeo. Eh, Espero que estejam bem e que pouco a pouco estejam a conseguir introduzir-vos neste curso sobre educar a liberdade ou educar na liberdade e gestão emocional no acompanhamento espiritual. Eh, Vou fazer este vídeo e outro para dar algumas explicações e para que seja mais fácil também de aceder ao material. Primeiro de tudo, diria que tínhamos em conta estas 4 primeiras semanas, que são 4 semanas um bocadinho mais filosóficas, um bocadinho mais especulativas, que supõem uma certa abertura de mente e de coração a uma forma diferente de ver as coisas. É um bocadinho como estamos no apostolado e às vezes temos que nos abrir a pessoas que são diferentes de nós e que pensam de maneira diferente. A filosofia tem sempre este sentido de abrir a mente, deixar que a reflexão se faça um bocadinho mais profunda, ou às vezes mais ampla, mesmo que eu imediatamente não entenda as coisas. Mas o fruto final é um fruto de uma mente mais aberta, de uma capacidade de ver as coisas com mais perspectiva histórica, perspectiva universal também. Então eu diria, a primeira coisa, um bocado de paciência e entrar nesta modalidade filosófica que não vai ser particularmente intensa, mas suficientemente intensa para que notemos algumas dores de músculos, digamos assim, intelectualmente. Então, nesta primeira semana, que está aqui representada, vamos lá ver, vocês podem ver no vosso ecrã, ou no ecrã que está aqui no vídeo, tínhamos colocado este fórum, que já estabelecemos que cada um vai respondendo como puder, dentro de uma semana, duas, podem responder aos fóruns, ou podem responder aos fóruns todos de uma vez, por exemplo. Pode ser também, ou seja, eu não vou pôr nenhuma obrigação nem restrição nesse sentido. Cada um responde na medida em que puder, em que tiver disponibilidade, e eu vou dando digamos, uma pequena nota de avaliação contínua às respostas que se vão dando. Basta responder com um mínimo de coerência e de interesse para ter uma nota máxima, obviamente. Não, é simplesmente um estímulo para estarmos em contacto e para nos ouvirmos uns aos outros. Neste sentido, se abrir agora o fórum, já vão ver quem é que já respondeu. Temos aqui uma resposta, só uma resposta do Tiago. Uma resposta livre, não é? E muito interessante, por afirmar que não li nada sobre o conceito, nem tenho base de filosofia, mas depois o Tiago responde, apesar de ter dito que não tem base de filosofia, responde com uma interessante reflexão, bastante filosófica, porque no fundo somos todos um bocadinho filósofos, não é? Mais ou menos académicos, somos todos um bocadinho filósofos. Então, isto é o que se pretende, ir respondendo e podem responder a partir de agora, digamos, podem responder nesta semana ou na seguinte, de uma maneira assim mais livre, sobre aquilo que acham que é a liberdade. Muito bem. A partir daqui, vamos lá ver, vamos colocar aqui na semana 1, estava o desafio de irmos lendo, digamos assim, vamos pôr assim, irmos lendo esta voz do dicionário filosófica, que é uma enciclopédia online da Universidade de Santa Cruz, que é do Opus Dei. Eu gosto sempre de dizer de onde é que vêm as coisas, a fonte dos diferentes artigos. É uma visão clássica, histórica, clássica, daquilo que é a liberdade, uma visão, digamos, cristã, clássica, boa. Encontro que este tipo de plataformas têm esta capacidade de ser claros e de ser amplos e de citar o mais básico da tradição cristã. É interessante tratarmos um bocadinho este artigo, que vai continuar a ser, digamos, trabalho para esta semana, para esta segunda semana. Tenho um professor de filosofia que diz, um bocado na brincadeira, um bocado a sério,
que ele só começa a entender um texto filosófico depois de o ter lido 7 vezes. Obviamente está a exagerar, ninguém tem tempo para ler tantas vezes um texto ou para ler tantas vezes todos os textos, mas está a querer dizer alguma coisa. Está a querer dizer que o nosso estudo a nível de filosofia é um estudo que se faz lentamente, é outro ritmo do dia de hoje, não é um ritmo de Instagram, nem de TikTok, nem de outro tipo de redes sociais. É uma leitura, digamos, tranquila, mesmo que ele leia menos coisas, mas se ler tranquilamente e com reflexão, isso vai ser benéfico e vai ser formativo. Então, vamos continuar a ler este artigo e eu vou fazer agora algum comentário a esta leitura e depois, nesta segunda semana que já temos, que já está aqui marcada também, como veem, está aqui em bold, já temos aqui também marcados o fórum desta semana, que por certo, vou fazer aqui, digamos, ao vivo, uma pequena mudança. Isto tem que estar aqui em cima, nas atividades, ok? Já está feito. Digamos, o fórum é precisamente uma pergunta sobre o artigo. Lendo os pontos 1, 2 e 3 do artigo, que noção enriquecida de liberdade tens agora? E cada um vai pondo aí a sua opinião, as suas impressões. Neste caso, vai ser preciso ter lido alguma coisa do artigo. Já não é uma resposta tão livre, nem tão independente da nossa leitura. E depois, como desafio, está a começar a ler o livro de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. Vou fazer um segundo vídeo sobre este texto de Santo Agostinho, como uma introdução muito simples também. Ok, então vamos lá ao texto do nosso amigo Juan José Sanguinetti, que vocês já tinham aí na semana passada e que está aí como recurso. Damos aqui à imagem e aparece, esta é a famosa enciclopédia online filosófica, muito interessante, elaborada por vários professores desta importante universidade eclesiástica, que é a Universidade de Santa Cruz, em Roma. Então, como veem aqui, é um artigo muito amplo, obviamente, com uma série de referências históricas. Então temos o primeiro ponto, é um ponto de introdução e vai falando das diferentes noções de liberdade, desde Platão e Aristóteles até, digamos, a época medieval, depois a época moderna e alguns aspectos contemporâneos. Interessante ler. É importante saber que não se pode entender tudo à primeira. Vai haver conceitos ou certas reflexões que se calhar não percebemos tanto, mas o importante é ir lendo e ir adquirindo uma noção, digamos, geral daquilo de que está a falar. Acho que vai ser difícil que alguém diga não percebi absolutamente nada, não é? Porque a liberdade é um tema que nos toca, como já disse no nosso encontro, é um tema suficientemente perto de nós e das nossas necessidades para que todos tenhamos alguma noção e todos, lendo uma perspectiva histórica, tenhamos também alguma ideia do que é que se está a dizer. Muito interessante este ponto 2, dimensões e dinamismo da liberdade. Eu diria que isto vai ser o centro do nosso curso. Porque, no fundo, há uma certa reflexão sobre se somos livres ou não, o que é que significa ser livre. Mas depois vamos começar a ver as dimensões do ser humano. Quais é que são essas dimensões? Quais é que são, digamos, que recursos interiores e exteriores se põem em movimento para que eu faça minha uma ação? No fundo, ser livre é ser responsável das minhas ações, ser dono das minhas ações. Eu sou livre quando sou dono das minhas ações. Que dimensões é que há? Como veem, aqui vão-se mencionando algumas. Por exemplo, aqui mencionam-se razões, mencionam-se decisões, menciona-se querer. Implicitamente está também a questão da nossa realidade, digamos, mais material e corporal, que tem que ver com as nossas percepções, primeiro sensoriais, os nossos 5 sentidos, mas depois também as nossas
experiências interiores a nível emotivo, de maneira que, para chegar a um ato, para chegar a dizer este ato, esta ação que eu realizei é minha, põe-se em movimento todas essas questões. A minha razão, os meus pensamentos, nesse sentido, a minha vontade, o que é que eu quero fazer, o que é que eu não quero fazer, os meus desejos também. E então este ponto 2 sobre as dimensões e o dinamismo da liberdade vai ser muito importante. E finalmente temos aqui a variedade dos atos livres. E aqui vai ser muito interessante este ponto 3.4, este 3.4, onde se fala das dificuldades da liberdade, porque se é verdade que sou livre quando uma ação é minha, talvez eu possa gerir não só as minhas emoções, como diz no título do nosso curso, mas se calhar posso chegar a gerir os meus pensamentos, os meus desejos, a minha vontade de tal maneira que eu próprio me incapacito para ser livre, ou seja, para ser dono das minhas ações. Vou dar um exemplo. Se eu conduzir debaixo do efeito do álcool e cometer uma imprudência e houver um acidente, se calhar eu posso dizer não estou nas minhas faculdades, quando não estava nas minhas faculdades, quando o carro saiu da estrada e estragou um outro carro que estava estacionado, ou pior ainda, se fiz mal a alguém, eu não estava no pleno uso de todas as minhas faculdades, mas eu, ao beber, digamos, fui eu que me coloquei a mim próprio nessa situação de não estar no uso das minhas faculdades. Então, as dificuldades da liberdade vão ter que ver com a gestão não só das emoções, mas de todas estas diferentes dimensões que levam ao ato, digamos, humano. E então vamos necessitar de ser conscientes de todas estas nuances, não é? Muito bem, eu acho que isto já é suficiente para poder introduzirmos um bocadinho neste texto. Alguém perguntava no mail, olha, que textos em concreto ou que capítulos dos livros que deste é que vamos ter que estudar, porque é impossível estudar tudo, obviamente. É por isso é que estão estes pequenos vídeos e cada semana eu vou pondo pequenas indicações também. Por exemplo, deste artigo, o mais importante neste momento são os pontos 1, 2 e 3. Não podendo fazer muito o ponto 1, introdutório, podendo fazer um bocadinho mais o ponto 2 e preferentemente o ponto 1, 2 e 3. Com isto já teríamos uma noção bastante importante daquilo que é a liberdade ao longo da história do pensamento e onde nos vamos centrar, que é nestes pontos 2 e 3, e sobretudo eu diria, fiquemos com esta expressão muito interessante, muito útil, o dinamismo da liberdade. Isto obviamente que depois tem imediatamente implicações no nosso acompanhamento espiritual, mas, como eu disse na nossa introdução, há uma semana, não tínhamos pressa já de concretizar, nem de chegar a conclusões. Deixemos que a leitura e que a reflexão possa ir abrindo a nossa mente e a nossa perspectiva sobre a liberdade para nos deixarmos enriquecer. Então espero que tenham uma boa semana de estudo, de trabalho, de vida, de vida familiar, de vida laboral e que pouco a pouco possamos ir introduzindo estas noções através deste curso. Vou fazer agora um vídeo sobre uma pequena introdução ao livro de Santo Agostinho. Então até já.